Eu vou compartilhar, nós vamos ver um caso aqui efetivo de uma negociação e que é algo que eu vou fechar, que eu tenho interesse em fechar, vou mostrar para vocês e vocês já vão ver na prática como eu faço para poder chegar a fechar um empreendimento, uma parceria e o que esse loteamento vai me dar de retorno e o que eu vou colocar em dinheiro nesse loteamento. Por que eu vou fazer isso? Porque não é comum você você não entra no mercado, você não tem uma faculdade, pelo menos eu desconheço de uma faculdade de loteamento, de empreender em loteamento. Então é algo muito restrito. Geralmente são pequenos ou grandes escritórios que têm esse know-how, mas não é divulgado. E as terras são terras, os loteamentos não são muitas pessoas que têm conhecimento para poder fazer empreendimento imobiliário. Então às vezes as pessoas buscam investir em comprar sala comercial, comprar casa, colocar para aluguel, ou compra e venda, ou às vezes outra atividade, mas é muito difícil você às vezes sentar numa roda de amigos e nessa roda de amigos não virar e falar assim, olha, agora eu vou fazer loteamento. Particularmente eu nunca ouvi isso, a não ser de mim mesmo, porque eu já mexo com isso há muitos anos. Nós estamos agora trazendo para vocês o que é loteamento, como se deve ser feito, para que você possa, a partir de então, começar a desfrutar dessa atividade que de fato eu não conheço. Vocês podem, eu faço um desafio aqui, eu quero conhecer alguém que começou a mexer com loteamento e deixou de mexer. Eu não conheço. Então, por quê? Porque se a pessoa tiver com o conhecimento e com as pessoas certas envolvidas no processo, dificilmente ela vai ter desgosto, dificilmente ela não vai ter lucro, ok? Mas eu quero mostrar um caso efetivo de que eu já fiz proposta e nós vamos fechar e o que isso vai me dar de rendimento para que você possa entender como funciona na prática, ok? É o seguinte, eu vou me limitar a não informar qual cidade é, tá? Eu não posso te passar essa informação ainda. Por quê? Porque eu ainda vou assinar o contrato de parceria. E esse tipo de conversa, de informação, ela pode, se ela for liberada antes da assinatura de um contrato de parceria, isso pode ser interferido. Como, Eduardo? Como assim? Vamos dizer que esse vídeo chega na cidade onde eu quero empreender e chega a informação que é aquela cidade, que é aquela terra e todo o detalhamento disso. Isso pode chegar no ouvido de outros empresários na região e despertar para ele por que o Eduardo Teixeira está investindo em loteamento aqui. E certamente pode chegar até o proprietário essa informação e eles fazerem uma proposta mais interessante do que a minha. E aí, essa informação, a princípio, a primeira coisa, ela vai gerar um prejuízo, porque aí eu vou ter que fazer uma contraproposta maior. E aí já começa a ficar ruim. Então, antes de você assinar um contrato de parceria, você tem que resguardar essas informações que você tem para que você não tenha prejuízo, ok? De forma bem mais simples, né? Eu estou aqui com um tablet, então vamos lá. Deixa eu aproximar. Beleza, é o seguinte, pessoal. Vamos lá, não sei se de forma bem mais simples. Eu tenho aqui, se vocês observar, nós temos aqui uma rodovia. A área é essa daqui, ó. Ela passa aqui, ela vem aqui e vem para esse lado aqui. Daqui também nós temos uma rodovia. Então nós temos acesso a essa rodovia e a essa rodovia. Essas duas rodovias, elas passam de frente para a área que eu vou fechar, ok? Essa área toda aqui
ela vai dar para mim 723 lotes. Ok? Então escuta o seguinte. Essa área ela vai dar 726 lotes. Vamos fazer uma conta simples. 723 lotes. Beleza. Eduardo, você ensinou para nós que nós gastamos em média com infraestrutura no empreendimento normal que eu digo, sem ser condomínio fechado, sem fazer muita infraestrutura, fazendo a infraestrutura necessária. Qual que é? Água, energia, asfalto, meio-fio, algumas ruas com galeria e eventualmente você faz ali um paisagismo ou outro, uma pracinha ou outra, para você chamar mais atenção. Então nós vamos fazer uma previsão aqui, nós vamos gastar lá em média 12 mil reais por lote, ok? Então 12 mil reais por lote, se lá nós temos 726 lotes, então eu vou ter de infraestrutura aqui, colocar nesse empreendimento, 8.712. Grava esse número. Meu custo de infraestrutura desse empreendimento é de 8.712. Ok? Então tá, se eu vou gastar isso, então mas qual que é a minha receita? Lá o proprietário está entrando com a terra e nós vamos entrar com a infraestrutura. Então, a infraestrutura, ela nos dá o direito a ter 50% do empreendimento. E o proprietário vai ter os outros 50%. Beleza. Então, vamos considerar o preço que a gente imagina vender o lote lá nesse loteamento. Por quê? Porque já fizemos uma pesquisa de mercado e sabemos qual é o custo, ou qual é o preço de venda de um lote lá. Então, 726 lotes. O preço médio que nós vamos colocar lá é de 68 mil. O preço do lote. Então, nós vamos ter uma receita lá à vista. Se fosse vendido tudo à vista, nós vamos ter uma receita de 49.368.000. Ok? Então, nós vamos investir 8.700.000 e vamos colher 49.368.000, ok? Tá. Só que nós consideramos que a maior parte do empreendimento é vendido parcelado. Então, se a maior parte é vendido parcelado, o preço do lote parcelado não é o mesmo do preço à vista. Então, nós temos que considerar o tempo desse dinheiro ao longo aí de 15 anos. Então, qual que seria o preço do lote parcelado? A gente tem que pegar esse valor aqui e colocar 1,65% para você chegar ao preço de resultado parcelado. Então, se eu colocar aqui, ó, 1,65%, eu vou ter um faturamento lá de 81 milhões. Ok? Estou só te mostrando a calcular uma viabilidade de um empreendimento que eu estou fechando, que eu tenho interesse. Então, qual que é a análise? A análise é o seguinte: eu vou ter que colocar 8 milhões nesse projeto e vou ter um faturamento total de 81. Só que o dono, ele tem a metade disso. Então, meu faturamento aqui vai ser de 40 milhões. Então, eu tenho 40 milhões de faturamento e vou colocar 8 milhões. Ponto. Mas qual que é a parte mais interessante de um loteamento? A parte mais interessante, é evidente que essa conta ela é uma conta bem enxuta, porque os lotes de frente àquela rodovia, eles vão ser vendidos a 120 mil reais. Os lotes na avenida, que são lotes comerciais, os lotes de frente para a praça, todos eles vão ter no mínimo 20 a 25% de valor mais alto. Os lotes de esquina são 20% mais caros. Então, eu estou fazendo uma conta mais para baixo. Então, vamos lá. A conta é o seguinte: eu vou aplicar 8 milhões para colher 40. Tá. Qual que é a cereja do bolo, Eduardo? Qual que é o negócio que fica bom? É que na hora que eu tenho um loteamento aprovado, só nesse momento
é que eu vou começar a fazer a infraestrutura. Só que por lei eu posso vender sem ter feito a infra, só iniciada a infraestrutura. Então, o que acontece comigo nesse processo? Eu posso começar a infraestrutura, ou seja, gastar 400, 500, 600 mil reais, já ter iniciado as vendas, e se as vendas for um sucesso, ou se as vendas for boas, eu não vou colocar mais capital no negócio. Eu vou, ao invés de pegar o lucro das vendas nos meses seguintes, eu não vou pegar, eu vou pegar aquele dinheiro e vou reaplicar na infra. Ou seja, eu posso ter colocado 500 até 1 milhão de reais na infraestrutura e não precisar colocar os mais 7 milhões. E eu só coloquei isso, e aí o negócio ele começa a já dar fruto, porque as vendas já começaram e esse fruto já começa a ser reaplicado nesse negócio. Então, se você entendeu, é o seguinte: um negócio que eu posso faturar 40 milhões, eu posso às vezes ter investido só 1 milhão. Então essa é a questão. Por isso que é difícil você ver alguém mexer com loteamento e sair. Eduardo, mas e se não vender? Eu tenho que ter os 8 milhões para fazer de infra. Então eu tenho que assumir a infra se vender ou não vender. Então eu tenho que ter esse respaldo financeiro para poder fazer a infraestrutura. Quando eu entro para o jogo, eu já tenho que entrar para o jogo sabendo todas as regras e com o dinheiro da infra garantido. Se as vendas forem boas, ótimo, fantástico. Eu pus 1 milhão de reais e faturei 40 milhões. Agora, se as vendas não foi boa no início, então eu vou ter que pôr os 8 milhões e esperar faturar os 40. Entende? Essa é a conta. A gente costuma fazer uma análise bem mais profundo para definir se a gente fecha um loteamento ou não. Então a gente costuma ter uma análise mais profundo. Por quê? Porque na hora que pôr para vender, o resultado a gente espera isso. A gente espera ter colocado apenas ali 1/8, bem menos do que necessário na infra, e a própria infraestrutura, as próprias vendas, elas te capitalizar para você não mexer com o seu capital e fazer a infra. Vou dar um exemplo, talvez um exemplo mais próximo do que você está acostumado, que é o quê? Você às vezes já viu na sua cidade ou cidades maiores o pessoal vendendo apartamento na planta. É basicamente esse exemplo. Tenta entender o seguinte: quando você vai num loteamento que acabou de lançar, você chega lá, às vezes provavelmente vai estar as ruas abertas, as ruas em chão, mas sem asfalto, a maioria das vezes, e o pessoal começando a fazer a infra. E o apartamento na planta também geralmente isso. Você vai num stand de vendas com um decorado, um apartamento decorado, muito ótimo, mas está lá o pessoal ainda fazendo a fundação do prédio, né? E eles vão entregar o prédio para você em 2 anos e meio. Eu acabei de fazer uma aquisição de um apartamento na cidade de Goiânia que vai entregar em novembro de 2022. Então, geralmente é assim que funciona prédio. É a mesma coisa para loteamento. Então o prédio, o que ele faz? Vamos dizer que o pessoal vendeu todos os apartamentos ali no lançamento. O que a construtora vai fazer? A construtora, ela vai pegar esse capital que foi aplicado ali, que foi adquirido com as vendas, a maioria das vezes não é todo o capital, mas é uma boa parte, e ela vai reaplicar na construção dos prédios, do apartamento. E o que vai acontecer? Geralmente ela vai ter que fazer pequenos aportes do recurso da construtora para construir o prédio. Mas quem vai bancar aquela construção são os clientes que compraram ali na planta.
Qual que é a vantagem de quem compra na planta? A vantagem é que geralmente paga 20% mais barato. E você escolhe o apartamento que você quer. Qual que é a desvantagem ali? A desvantagem é que você tem um tempo para esperar, né? Agora, para a construtora que vai construir o prédio, se as vendas ali do lançamento não for boa, vamos dizer que não vendeu nada, ela tem que ter o dinheiro. Vamos dizer que vendeu um apartamento. Ah, o João comprou um apartamento lá na cobertura e não se vendeu nada. A construtora, ela tem que levantar aquela torre toda para o João morar lá em cima, mesmo se não tiver vendido. Então, eu como parceiro, investidor, incorporadora, quando eu fecho uma parceria com o proprietário da terra, eu estou falando para o proprietário da terra o seguinte: olha, o senhor vem com a sua terra e eu estou vindo com o meu know-how, com o meu conhecimento e também com a infraestrutura do meu capital para fazer aqui no seu empreendimento. Se nas vendas, quando a gente começar, não for interessante, nós vamos bancar e fazer toda a infra, porque nós temos capacidade para isso. Ok? Então, o que acontece? Nós temos aqui o Nelson falando o seguinte: tivemos um lançamento agora em Goiânia que vendeu 71% em 36 horas, ou seja, em 2 dias vendeu 71%. Ou seja, o investidor provavelmente vai investir muito pouco do seu capital na infraestrutura desse loteamento. Por quê? Porque as vendas foi bem sucedida. Então, você entende isso. Loteamento, você precisa de ter entendimento como funciona essa máquina, de tempo, de como você vai aplicar, qual é o time para você vender, qual o momento certo de você iniciar, qual que é a infraestrutura mínima que você precisa colocar para você iniciar umas vendas. Né? Eduardo, qual que é a infraestrutura mínima? Né? Não tem essa pergunta aí, mas eu vou falar. Nós costumamos, tem empresas de todos os tipos no mercado. Qual que é o nosso padrão? Nós demarcamos todos os lotes, nós demarcamos todas as quadras, ruas, avenidas, praças, nós abrimos as ruas, nós levantamos os postes e a partir desse momento a gente pode começar as vendas. Eu posso começar as vendas sem ter aberto rua, sem ter colocado poste? Pode. Por lei você pode. Você tem até, pela lei federal, você tem até 4 anos para você fazer a infra. Só que cada município tem adotado uma postura de, em média, 2 anos. Então, quando você vai aprovar um loteamento na prefeitura, a prefeitura pede o cronograma de obras e você vai assinar: olha, nesses próximos 6 meses eu vou entregar a rede elétrica e a rede de água. Nesses outros 6 meses eu vou entregar todo o asfalto tá ok. Nos próximos 6 meses eu vou entregar todo o asfalto. Nos outros 6 meses eu vou fazer meio fio e galerinha. Então você faz um cronograma. A Nubia está perguntando: a partir da aprovação do loteamento já começa a ter que pagar o IPTU ou só quando lançar o loteamento? Não, quando você aprova, já sai da prefeitura com decreto e com todo o cadastro junto à coletoria do município ou o departamento financeiro, já de todos os IPTUs. Então, se você aprova, mas não lança, você já vai pagar, porque você, para a prefeitura, para os órgãos ambientais, você já não é uma fazenda, você agora são metros quadrados. Você deixou de ser alqueiro, você deixou de ser hectare e agora você é metros quadrados. Ok? Tem empresas que já saiu do cartório, monta o stand de vendas e já começa a vender. Isso é errado? Não, não é errado. O que a gente acha razoável é que o cliente tenha que ter pelo menos as ruas e toda a demarcação. Por quê?
Porque se o cliente está comprando um lote 5 da quadra 30, ele precisa, no mínimo, pegar o carro e andar até a sua quadra e ver o seu lote. Então, se você ainda está com aquela área toda pasto e abriu para as vendas, fica complicado ele ir até a quadra dele e saber onde é o lote dele. Então, o que é importante é você entender isso. O mínimo necessário para você fazer um lançamento. Eduardo, eu preciso necessariamente levantar os postes de energia para poder lançar? Não. Se você abrir rua, demarcar elas, quadra, lote, você já é interessante você abrir para as vendas. Eu decidi já há algum tempo colocar os postes de energia, por quê? Porque fica com um aspecto melhor de visual, porque aí você já está com os postes lá em cima, você pode colocar bandeiras, enfim, já fica com um aspecto mais chamativo, tá? Mas isso não é uma necessidade, isso não é uma obrigatoriedade, ok? Você só abrindo rua, colocando demarcação, a demarcação é necessária, não necessária por lei, mas necessária para que o seu cliente saiba onde ele vai estar pisando, ok? Vamos lá. Qual que é a minha perspectiva para esse empreendimento? E eu estou abrindo para vocês. Nós vamos fechar agora nessa próxima semana. Depois do fechamento dessa semana, nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir uma empresa e vamos incorporar essa empresa, vou incorporar a terra nessa empresa, ok? Deixa eu responder a pergunta. O déficit habitacional influencia enquanto na decisão para determinada região? Olha, influencia, mas eu não olho isso como fator determinante para fechar um empreendimento, não. O que eu observo sobre as vantagens de fechar uma parceria ou fazer um loteamento numa cidade ou não? Então o que eu faço? Eu olho a questão do preço do lote na região, quanto eles estão comercializando o lote na região. Eu já cheguei em cidade que a cidade não tinha loteamento, mas os lotes que tinham lá, alguns poucos para vender, eles custavam 20 mil reais à vista. Já não é interessante eu lançar loteamento lá. Por quê? Porque eu vou gastar 12 com a infraestrutura para vender a 20 e vender eu não sei quando eu vou vender. Então não compensa. Tá, o que são os fatores determinantes para ir para uma cidade e fechar? Primeiro, como que é o preço do lote próximo a essa área? O que o mercado está praticando naquela área? Outra coisa, a cidade, ela tem economia? A cidade circula capital? Não precisa ser uma São Paulo da vida. Tem cidades de interior, já nós investimos em cidade com 14 mil habitantes. Que essa cidade de 14 mil habitantes tinha uma procura por lote absurda e ela era muito próspera financeiramente no sentido da agricultura e também de indústria. Mas era uma cidade pequena, então compensava lançar lá. Então o que eu olho é a questão da renda per capita, do dinheiro que circula na região, do preço do lote perto da área que você está negociando, qual a forma de negociação dessa área que você vai lançar o loteamento. Está vindo a terra como parceria, ou seja, o dono entra com a terra e você entra com a infraestrutura e a aprovação, ou é compra? E se for compra, o preço está muito bom, está bem interessante. Então, algumas coisas que eu olho para saber se é bom para fechar ou não. Se tiver de frente para uma rodovia, igual essa área que eu mostrei para vocês, aí já se torna mais interessante ainda. Porque aí você tem um fluxo de caminhões, de carros ali de frente à sua área, que já se torna mais interessante. Ok? Mais uma pergunta aí. Eduardo, qual a quantidade mínima de lotes, qual a quantidade de lotes mínimos que você aconselha a trabalharmos? Existe uma quantidade mínima recomendada? Não. Não existe. Não existe. Existe pessoas, empreendedores de todo apetite para empreendimento. Tem pessoas que têm apetite para 100 lotes, para 70, para 60, 50, para 1.000, para 10 mil. Então existem investidores
para todo tipo de apetite. Você tem que ver qual que você dá conta, ou que se você quiser um maior e não tem condição, junta com mais parceiros que viabiliza o projeto, ok? O valor de IPTU do loteamento vai ser o valor muito alto? Quem paga? O investidor ou o proprietário? Ok, não. É o seguinte, vamos dizer que você aprovou o loteamento hoje, você saiu da prefeitura com decreto, com todos os registros, foi para o cartório e registrou. E você vai anunciar para vender e vende. Então, o IPTU seu vai ser cobrado no próximo ano. Ele é anual. E desse ano já passou. Então, você vai cobrar no próximo ano. No próximo ano, o que vai acontecer? Os lotes que você vendeu, quem paga são os clientes. Os lotes que você não vendeu, quem vai pagar é você. Você quem? Você, investidor e proprietário. Por quê? Porque nessa fase da parceria da sociedade, vocês já estão ligados já de uma forma que não tem jeito mais de soltar. Então, mas é caro? Depende. Depende da cidade. Tem cidade, por exemplo, igual Palmas, Tocantins, a capital, que se você lançar um loteamento hoje e você não vender, o imposto lá, o IPTU, é crescente. Se não tiver edificação naquele lote, de um ano para o outro, ele aumenta. Se no próximo ano não construiu nada naquele lote, nada, ele aumenta. Se no outro ano não construiu nada, ele aumenta. Ao ponto de Palmas, Tocantins, a gente decidir, nós temos lá para lançar 2.000 lotes. Temos uma área lá para isso, muito bem posicionada. Mas nós deixamos essa área como fazenda até hoje. Já tem 5 anos que ela é fazenda e nós vamos deixar mais. Vou deixar mais uns 3 anos. Por quê? Porque ela é fazenda e se eu transformar ela em metro quadrado, em loteamento, eu começo já a pagar alto, pagar caro. Ok? Então é interessante que seja loteamento ou que seja fazenda até que a gente tenha um cenário econômico na região muito bom e que eu perceba que eu não vou ficar com muitos lotes vazios e vou vender eles, ok? Vamos lá, Eduardo, qual a melhor forma de fazer um lançamento para iniciar as vendas? Olha, a primeira coisa que é determinante é o seguinte: nós costumamos chamar uma empresa para venda uma empresa da região. Por quê? Porque uma empresa... E outra coisa, eu não vendo loteamento meu. Eu não faço loteamento, eu não faço vendas de loteamento. Por quê? Eu entendo que cada um na sua área. Então, a minha área de incorporadora é de viabilizar o loteamento, mas eu para venda não faço. Então, eu chamo alguém na região, na cidade de preferência, que é expert em venda, uma imobiliária que é expert em venda na região, e passo para ela as vendas do loteamento, ok? Então é bom para você iniciar, você chamar uma empresa da região para ela fazer as vendas. Por quê? Porque vendas pode arruinar e pode ser a solução do seu negócio. Então vendas é chave, vendas é chave. Outra coisa, obviamente, o mínimo de marketing, de um instante para você receber as pessoas bem, deslocar um loteamento bacana, faz um lançamento, um coquetel, convida as pessoas, põe, se for interior, você põe carro de som, anuncia na rádio, mas é importante ter um lançamento, ok? Quero deixar bem claro para você o seguinte: o foco é o quê? Trazer para você essa questão de loteamento. É uma atividade que talvez você nunca ouviu falar, mas que ela é altamente lucrativa e ela é para você. Vou te dar um exemplo. Você sabia que os lotes que você não vender no seu loteamento, depois de 2 anos, as pessoas construindo casa em volta, o loteamento crescendo, aqueles lotes seus pode estar 50, 60, até o dobro do valor. Por quê? Porque as pessoas vão habitando e vão construindo e os seus terrenos que sobrou, eles valorizam. Então, até mesmo no loteamento,
aquela sobra que você não conseguiu vender, isso gera benefício para você, porque isso vai te dar um resultado mais absurdo. Então é difícil você ter algo na área de loteamento que possa ser ruim, ok? Qual o tamanho costuma ser os lotes ou depende do tipo do local? Sim, vamos lá. Qual que é o perfil? Geralmente a gente faz lotes de 11 por 22, fazemos lote de 200, 220, 242 metros quadrados, 300, 360 metros quadrados, e às vezes se for um condomínio mais robusto, você vai de 500, 600 metros quadrados. Condomínio de chácara, você pode chegar aí, começar aí de 1.000 metros quadrados. Existe condomínio de chácara de 600, só que depende da região, né? Às vezes se é uma região muito mais valorizada, pode ser que comporte esse tipo de público. Mas se não for, é possível que não seja interessante, que você tenha que fazer uma chácara de 1.000, 1.500 até 2.000 metros quadrados, ok? Mas a nossa prática para loteamento popular é geralmente 242 metros quadrados, o tamanho do lote, ok? Pessoal, é o seguinte, investir em loteamento é muito bom. Eu, com 2 pessoas em um escritório, eu administro uma carteira de mais de 10 milhões de reais por mês, só com 2 pessoas no escritório, que me custa ao preço de 18 a 20 mil reais por mês, com advogados, com contabilidade, com cobrança, com tudo mais. Então assim, o custo para manter um loteamento lançado e administrar a carteira que você está recebendo, ele é muito pequeno. Vamos dizer que você lançou o loteamento e tem lá, era 600 lotes e vendeu 500, ainda tem 100 lotes ainda para vender. O que você vai fazer todo ano? No máximo você vai fazer todo ano, uma vez no ano, é ali roçar aquela grama ou aquele mato que levantou. Fora isso, você não precisa fazer reparo no asfalto, no meio-fio, nada, porque você fez a infraestrutura, você doa para a prefeitura começa a cobrar o IPTU e, pela lógica, esse IPTU é para manter aquela infraestrutura. Então você já não tem mais responsabilidade sobre a infra. E os seus lotes que você não vendeu, eles estão valorizando, porque as pessoas estão construindo casas, comércio, às vezes até levantando a prédios, e isso vai valorizando. E o peso disso tudo? Tem condomínio? Não tem. Tem taxa de condomínio? Não tem, porque você lançou um loteamento, o que você vai pagar? Paga IPTU uma vez no ano. Ok? Então desperta para isso. Isso é algo que não é comum você ouvir. Não é comum você ouvir, mas você mora em um loteamento. Você mora em um loteamento. Você mora em um lugar, em um terreno que foi estabelecido em cima de um loteamento que alguém lançou e que alguém ganhou muito dinheiro e você está morando aí. A questão que eu estou querendo despertar para você é você agora ter o seu loteamento. É você agora entender como funciona e você lançar o seu empreendimento. Porque você pode, daqui 1 ano, 2 anos, ter o seu empreendimento, você morar no seu empreendimento, no seu condomínio. Isso é possível. Eduardo, eu não tenho muito capital. Junta com pessoas que você ama e confia. Eduardo, eu não conheço muito. Cola comigo. Pode grudar comigo. Hoje teve um aluno aqui que eu dei uma consultoria para ele, dei de graça, não cobrei nada. Ele recebeu uma proposta no condomínio que ele lançou e o capital acabou apertando e ele não tem o dinheiro para terminar o capital, ou terminar a infraestrutura que ele precisa terminar. E aí ele recebeu uma proposta de um grupo de São Paulo para comprar esse condomínio dele e terminar a infraestrutura. E aí ele foi perguntar para mim se era boa essa proposta. Eu fiz as contas junto com ele, mostrei para ele, mas eu não falei para ele vender ou ele não vendeu. Eu falei, agora você decide. Se você permanecer com esse condomínio, você vai ter isso. E se você vender, você vai ter isso. Agora você decide.
Eu nunca vou falar para você vender ou comprar. Eu vou te mostrar os dados e você vai decidir. As coisas que eu preciso comprar, eu decido. E se der certo ou errado, eu não ponho a culpa em ninguém, não sei em mim. Então é por isso que você tem que tomar a decisão. Só que você pode ter o seu loteamento. Eu quero que você fique bem claro isso. Você tem que entender o seguinte: você está morando em um bairro, um setor, um loteamento que alguém fez. E esse alguém ganhou dinheiro. E você pode agora ter o seu loteamento, pode empreender, cola comigo. Se você não tem know-how, se você não sabe fazer as coisas, eu estou aqui para cooperar com você. Ok? Um abraço, Deus abençoe para vocês. Até mais. Tchau, tchau.